Você já sentiu como se estivesse preso em areia movediça? Cada tentativa de avanço parece apenas afundá-lo mais no mesmo lugar. Este ciclo de estagnação, essa paralisia invisível, não é um sinal de fraqueza ou falta de vontade, como muitos acreditam. Existe um segredo chocante por trás dessa força que o impede de agir. Uma verdade que, uma vez compreendida, pode quebrar as correntes da inércia para sempre. A sociedade nos ensina a chamar isso de preguiça, mas essa é uma interpretação perigosamente superficial. A verdade é que a estagnação é, na maioria das vezes, um mecanismo de defesa distorcido. Seu cérebro, em um esforço para protegê-lo, cria uma barreira. Não é que você não queira agir, é que uma parte profunda e primitiva de você está ativamente sabotando seus esforços por uma razão oculta e poderosa. Essa razão quase sempre se resume a uma forma de medo. Pode ser o medo avassalador do fracasso, a ideia de que tentar e falhar confirmará suas piores inseguranças. Ou, paradoxalmente, pode ser o medo do sucesso, a ansiedade sobre as novas responsabilidades e as expectativas que virão se você realmente alcançar seus objetivos. Ambas as possibilidades representam uma mudança, e o cérebro primitivo teme o desconhecido. Este mecanismo não é lógico, ele é emocional. É uma resposta automática a uma ameaça percebida. O seu sistema nervoso não distingue entre o perigo de um predador e o perigo de ser julgado por seu trabalho. Para ele, o risco de exposição e da possível dor emocional é real e deve ser evitado a todo custo. A estagnação se torna, então, o seu refúgio mais seguro. Entender isso é o primeiro passo para a libertação. Você não está lutando contra a preguiça. Está lutando contra um instinto de sobrevivência que está trabalhando contra seus interesses mais elevados. O segredo chocante é que você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de uma estratégia diferente para dialogar com esse medo. O primeiro passo dessa estratégia é olhar diretamente para ele e identificar sua verdadeira face. Para desarmar essa força paralisante, precisamos primeiro dar-lhe um nome, expô-la à luz. A estagnação se alimenta do vago e do indefinido, escondendo-se nas sombras da sua mente. Pergunte a si mesmo com honestidade brutal: qual é o verdadeiro fantasma por trás da sua inação em relação a essa tarefa específica? O que, no pior cenário possível, aconteceria se você a executasse e falhasse miseravelmente? Sinta a resposta em seu corpo. Seria a vergonha da exposição pública? A confirmação de que você não é bom o suficiente? A perda de respeito de alguém que você admira? Permita-se visualizar esse resultado temido. Ao encarar o pior que poderia acontecer, você começa a perceber que, embora desconfortável, o resultado é quase sempre sobrevivível. O fantasma começa a perder seu poder quando você o encara diretamente. Agora, inverta o roteiro. O que aconteceria se você fosse extraordinariamente bem-sucedido? Visualize o reconhecimento, as novas demandas, a pressão para manter esse novo padrão de excelência. Isso gera uma ansiedade diferente? Muitas vezes, o medo do sucesso é o medo de não ser capaz de sustentar o novo patamar, o medo de que a nova identidade seja uma fraude prestes a ser descoberta. Este processo de diagnóstico é um ato de coragem. É o momento em que você para de lutar contra a névoa da procrastinação e começa a entender a engenharia emocional por trás dela. A clareza é a sua arma. Quando você identifica se o seu motor é o medo do fracasso ou o medo do sucesso, você pode finalmente direcionar suas energias para a causa raiz, em vez de lutar contra o sintoma. Com o fantasma identificado, a paralisia começa a ceder. Você percebe que a tarefa em si nunca foi o verdadeiro monstro. O monstro era a história que você contava a si mesmo sobre ela. Mas mesmo sabendo disso, dar o primeiro passo ainda pode parecer impossível. Existe uma técnica quase como um encantamento
capaz de quebrar essa inércia inicial, enganando o cérebro para que ele simplesmente comece. Essa chave mestra que abre a porta da ação é conhecida como a regra dos 2 minutos. O conceito é enganosamente simples, mas sua base neurocientífica é profunda. A regra determina que qualquer nova tarefa ou hábito que você queira iniciar não deve levar mais de 2 minutos para ser feito. O objetivo aqui não é completar a tarefa, mas sim dominar a arte de começar, que é o ponto onde a estagnação tem mais força. Quando você se compromete com apenas 120 segundos de ação, o seu cérebro não percebe a tarefa como uma grande ameaça. Escrever um livro é assustador. Escrever uma frase por 2 minutos não é. Organizar a casa inteira é paralisante. Arrumar uma única gaveta por 2 minutos é fácil. Essa microdose de esforço contorna o sistema de alarme do cérebro, permitindo que você comece antes que a resistência tenha chance de se instalar. A mágica acontece depois que você começa. A física nos ensina que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, mas um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. O mesmo se aplica à sua produtividade. Superar a inércia inicial é a parte mais difícil. Uma vez que você está em movimento, mesmo que por apenas 2 minutos, é muito mais fácil continuar por mais 5 e depois 10. Essa técnica não é sobre o resultado imediato, mas sobre a construção de uma nova identidade. Cada vez que você aplica a regra dos 2 minutos, está lançando um voto para se tornar o tipo de pessoa que age, que não fica paralisada. Você está treinando sua mente para acreditar que começar é fácil e seguro, reescrevendo a narrativa do medo que o mantinha preso no ciclo da estagnação por tanto tempo. No entanto, mesmo depois de começar, a imagem da tarefa completa ainda pode parecer uma montanha intransponível, ameaçando trazer de volta a paralisia. A regra dos 2 minutos o coloca na trilha, mas existe uma outra estratégia essencial para garantir que você não olhe para o topo da montanha e desista. É preciso aprender a desmantelar a própria montanha, transformando-a em pequenas pedras. A mente humana não lida bem com a abstração. Um projeto gigante, como construir meu negócio online ou escrever minha dissertação, é visto pelo cérebro como uma ameaça amorfa e esmagadora. A resposta natural é a fuga, a paralisia. O segredo para vencer esse gigante não é atacá-lo de frente, mas desmantelá-lo em componentes minúsculos e inofensivos, até que não reste mais um gigante. Apenas uma pilha de pequenas tarefas. Pegue essa tarefa intimidadora e quebre-a em seus menores passos possíveis. Escrever um livro se torna pesquisar o tema do capítulo 1, que se torna abrir 5 artigos sobre o tema, que se torna ler o primeiro parágrafo do primeiro artigo. Cada passo deve ser tão pequeno e claro que pareça quase ridículo não fazê-lo. Isso remove a ambiguidade, que é o terreno fértil onde a estagnação floresce. Se essa forma de ver a estagnação está abrindo seus olhos, deixe um comentário com a palavra despertar e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Ao transformar uma montanha em um caminho de seixos, cada passo se torna uma vitória. Completar ler um parágrafo libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor da recompensa e motivação, criando um ciclo de feedback positivo que o impulsiona para o próximo passo. Essa fragmentação não apenas torna a tarefa mais gerenciável, mas também muda sua percepção sobre ela. Você não está mais enfrentando uma besta assustadora, está simplesmente organizando uma série de ações simples e sequenciais. O foco muda do resultado esmagador para o processo imediato e controlável. A ansiedade diminui drasticamente porque você está sempre lidando com algo que está ao seu alcance agora. Com a tarefa desmantelada em partes minúsculas, a jornada se torna mais clara. No entanto, a motivação interna pode flutuar. Para garantir a consistência e transformar a ação em um hábito sólido, precisamos criar uma estrutura externa. Precisamos forjar pactos e buscar tesouros que nos mantenham no caminho.
mesmo nos dias em que nossa disciplina interior vacila e a antiga paralisia ameaça retornar. Confiar apenas na motivação interna é uma armadilha que alimenta a estagnação. Nossa vontade é um recurso finito que varia de dia para dia. Para quebrar o ciclo de forma definitiva, precisamos de sistemas externos de responsabilidade. Isso significa criar um pacto, um compromisso público ou com outra pessoa. Diga a um amigo o seu objetivo e peça que ele verifique seu progresso em uma data específica. O prazo, quando usado corretamente, não é um instrumento de tortura, mas um catalisador poderoso. Um prazo vago, como algum dia, é um convite à inércia. Um prazo concreto, como enviar o primeiro rascunho na sexta-feira às 17 horas, cria uma urgência saudável. A pressão social, mesmo que leve, de não querer decepcionar alguém ou quebrar sua palavra, muitas vezes é mais forte do que nossa resistência interna. Combine esse pacto com um tesouro, uma recompensa clara e imediata que você se dará ao cumprir o prazo. Isso é crucial. O cérebro humano é programado para buscar prazer e evitar a dor. Se uma tarefa é longa e a recompensa é distante, a dor do esforço no presente supera a promessa de um benefício futuro. A estagnação vence. Uma recompensa imediata hackeia esse sistema. A recompensa não precisa ser grandiosa. Pode ser assistir a um episódio da sua série favorita, desfrutar de uma refeição especial ou simplesmente tirar 30 minutos para não fazer nada sem culpa. O importante é que ela esteja diretamente ligada à conclusão da sua meta. Isso treina seu cérebro a associar o esforço da tarefa com um prazer imediato, tornando-o mais propenso a repetir o comportamento. Ao criar essa arquitetura de pactos e tesouros, você constrói um ecossistema que apoia a ação, tornando o progresso o caminho de menor resistência. Você deixa de ser a única fonte de sua própria motivação. No entanto, mesmo com todas essas ferramentas, há uma última barreira mental, uma crença tóxica que pode sabotar tudo, a busca implacável pela perfeição. Chegamos ao coração do segredo, a libertação final do ciclo de estagnação. Muitas vezes, a força que nos paralisa não é o medo da tarefa em si, mas o medo de não executá-la com perfeição. O perfeccionismo é o assassino silencioso da ação. Ele nos diz que se o resultado não for impecável, então todo o esforço é um fracasso. É uma mentalidade de tudo ou nada que torna o ato de começar aterrorizante. A verdade chocante é que feito é melhor que perfeito. O progresso, não a perfeição, é o verdadeiro motor do crescimento e da realização. Abraçar o conceito do bom o suficiente é um ato revolucionário de autocompaixão. Permite que você haja, crie, erre, aprenda e melhore. A primeira versão de qualquer coisa é raramente brilhante, mas ela é essencial, pois sem ela não pode haver uma segunda ou terceira versão. Pense em qualquer grande obra de arte, livro ou invenção. Nenhum deles surgiu perfeito em sua primeira tentativa. Eles foram o resultado de incontáveis rascunhos, protótipos e ajustes. A busca pela perfeição inicial é uma ilusão que nos mantém presos. A verdadeira maestria vem da repetição, do processo contínuo de fazer algo, receber feedback e refinar. A ação imperfeita é infinitamente mais valiosa que a inação perfeita. Portanto, dê a si mesmo a permissão para ser mediano no começo. Permita que seu primeiro rascunho seja ruim, que sua primeira tentativa seja desajeitada. O objetivo não é criar uma obra-prima instantânea, mas sim sair da estagnação e entrar no fluxo do movimento. A qualidade virá com o tempo e a prática. A única maneira de chegar ao excelente é passando pelo bom o suficiente. Ao abandonar a tirania do perfeccionismo e abraçar o poder da ação consistente e imperfeita, você quebra a última corrente que o prendia. Você entende que cada pequeno passo, não importa quão falho, é uma vitória contra a estagnação. Para continuar essa jornada de quebrar ciclos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos transformar a estagnação em movimento constante e progresso real.